automático, a gente conseguir identificar o perfil do lead desde o início e com isso a gente faz com que a conexão se torne algo mais natural. A parte de pré-vendas, né, ela levanta o perfil do lead, seja ele tubarão, águia, gato ou lobo, e o SR já entra mais preparado na consultoria, até mesmo para identificar esses pontos principais do lead. Um exemplo bem bacana que eu gosto de usar é com o perfil gato. O gato, ele sente essa necessidade, essa vontade de trabalhar em equipe. Ou seja, ele precisa de alguém que pegue na mão dele, que trabalhe junto com ele, exatamente nesse sentido do fazer junto. Então, uma vez que eu passo essa confiança para ele de que a gente vai fazer um trabalho em conjunto, no fazer juntos, ele se sente acolhido. Eu, particularmente, nos primeiros minutos, eu já tento identificar o perfil dele, exatamente para fazer com que a conexão tenha, de fato, um engajamento, né? Então, uma vez que eu não senti uma certa abertura do lead, principalmente quando eu não sinto uma abertura do lead, eu já tento exatamente levantar qual que é o perfil dele para criar engajamento nele com base no perfil dele. Eu posso citar um exemplo do lobo, por exemplo. O lobo, ele é uma pessoa um pouco mais cautelosa. Ele precisa que você passe confiança para ele entender o teu processo em primeiro lugar, para depois ele sentir a abertura de falar sobre a empresa dele, de falar sobre os processos dele. Então, eu identifico esse perfil logo de imediato, no início da conexão, exatamente para criar um engajamento de acordo com o perfil de cada lead. E dentro disso, a gente usa um formulário mesmo, um formulário interno, com todas as informações, o porquê que eu identifiquei que ele possa ser um lobo, ele possa ser um tubarão, um gato, águia, o que seja. Uma comunicação mais empática influencia muito no sucesso da negociação, né? É sabido que hoje é importante que o vendedor escute muito mais do que fala durante uma venda. Uma das táticas para que esse lead consiga participar ativamente são perguntas. E quando esse lead participa, efetua essas perguntas, é muito mais fácil de ser gerado engajamento. Primordial aqui é que essas perguntas sejam direcionadas conforme cada perfil comportamental, né? É assim que você vai conseguir uma comunicação na mesma linguagem que esse lead. E isso faz com que essa comunicação seja muito mais fluida para que a gente consiga dar os próximos passos nessa reunião ou nessa venda. Trazendo esse ponto ainda de se comunicar na mesma linguagem que esse cliente, isso ajuda muito em você começar a abordagem da maneira ideal. Então, desde criar um rapport, desde você acertar a mão no seu approach, e isso permite que essa comunicação, toda essa argumentação que a gente cria quando a gente recebe esse perfil comportamental, seja muito mais impactante para esse cliente. Desde o momento que um colaborador ele entra no list, seja qual for a função, ele começa como SDR, como SR ou qualquer outra, ele passa por um processo de onboarding muito regrado, né? Muito bem definido hoje. E nesse processo de onboarding, um dos tópicos é o perfil comportamental, porque é uma metodologia que está muito presente hoje na empresa. Quando a gente passou a utilizar essa metodologia, foi nítido desde o primeiro momento como a gente conseguiu gerar uma urgência muito maior com cada cliente que chegava, né? Seja um conhecia um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ainda assim a gente conseguia falar na mesma linguagem que esse cliente ou esse lead. Um outro ponto é o sales cycle, né? Então, para quem não sabe, é o tempo de negociação. Também foi muito nítido quanto isso foi reduzido. E era um dos objetivos, né? Falou, poxa, por que demora tanto tempo para a gente, de fato, fechar um negócio? E isso começou numa escala sem fim até hoje, por conta da gente ir aprimorando, diminuindo esse tempo de negociação. E no fim da balança, isso é muito mais fluido, muito mais rentável para a companhia como um todo. E por fim, o terceiro ponto são as passagens de bastão, né? Então, assim como vem um cliente, um lead do SDR para o vendedor, a partir do momento que ele inicia, ele dá ok para fechar uma parceria com o list, ele tem mais uma passagem que é para o time de CS, Seller Success, né? Então, essa passagem, muitas vezes, em algumas empresas, ela é conturbada, ajuda muito também para que seja muito fluida, e chegue essas informações, chegue o perfil desse lead com muita clareza para quem de fato vai se preocupar na expansão desse cara, em como ele vai performar aqui dentro de casa. Para que o profissional de CS ajude o cliente a atingir o resultado desejado, além de você ter uma habilidade técnica para você entender como que o seu cliente utiliza a plataforma, ter um histórico, é importante você ter um conhecimento sobre o perfil
do seu cliente também, para que você possa construir um bom relacionamento e, por consequência, gerar esse engajamento. O processo de identificação do perfil comportamental já está enraizado na cultura organizacional do Olist. Já está bem estabelecido na área da pré-venda e na venda também. Essas práticas já tiveram uma influência muito positiva na área de CS, principalmente nos casos de reversão de cancelamento. No processo de reversão de cancelamento, a utilização dessa metodologia melhorou consideravelmente os nossos índices. Eu estou aqui no Olist há 3, 4 meses e eu não tinha contato com essa metodologia. E isso tem me ajudado muito tanto na minha vida profissional quanto na pessoal também. Então, para cada tipo de lojista, para cada tipo de perfil comportamental, a gente tem uma estratégia. E isso está fazendo muita diferença nos nossos resultados. Entender como o outro se comporta me facilita adaptar minha comunicação para a gente chegar num mesmo objetivo em comum. Acho que outros pontos que também foram tão importantes quanto o autoconhecimento da liderança, saber como que é o seu perfil, te ajuda no autodesenvolvimento e também ajuda você como líder a lidar com o seu time e a desenvolver os seus liderados. Acho que parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas não tem muito o que falar, porque a comunicação e entender o do outro possibilita esse caminho. E relacionamento com o cliente. Então, hoje a gente tem aí mais de 7.000 clientes e a gente conseguir entender o perfil de cada um deles nos facilita a levar esse cliente para o caminho de sucesso deles. Hoje no Olist, para a gente entender o comportamento de cada uma das pessoas do time, nos ajuda a entender de que forma deixar ele mais heterogêneo e mais plural. Então, a gente sabe o perfil das pessoas que compõem o nosso time e aí a gente tenta identificar ao longo do processo seletivo das pessoas que estão participando e deixar o time mais plural possível, e isso nos ajuda a chegar em melhores resultados. Além disso, acho que identificar esses perfis também facilitam no processo de treinamento e desenvolvimento, na adaptação da linguagem e a forma que as pessoas absorvem conhecimento. Então a gente consegue fazer essas adaptações.